Eu nem estou entrando nos números aqui entre o que acontece com os idosos, que nas simulações e nos testes todos morrem entre 4, 5 e até 10% dos idosos do país, caso não se faça nada. A gente não está arrumando para esse cenário. Como eu disse, a gente está tomando medidas de todo tipo para manter as pessoas, para conter elas. Eu estou trazendo esse estudo para vocês, não para dizer que a gente está arrumando para esse pior cenário, mas para dizer que enquanto a gente ainda está nas centenas de casos no país, enquanto a gente ainda está nos milhares de casos aqui, a gente ainda pode tirar o freio desse barco e deixar ele estacionar muito antes. Eu falo isso no vídeo sobre o que acontece com os casos e com a saúde das pessoas. A gente tem como levar uma vida normal depois e passar por isso. Só que a gente depende dessa supressão. A gente depende de todo mundo ficar em casa por meses, pelo menos até o fim de agosto. Tá? A conclusão do estudo é que depois disso, se você libera as pessoas para circularem de novo, o coronavírus volta a circular e pode reinfectar pessoas. E essa parte é de fato controversa. Tem outros pesquisadores que já disseram que não precisa ser tão restritivo. Tem outros pesquisadores que já disseram que não precisa ser tão restritivo a respeito do coronavírus daí para frente. Que depois de a gente passar por uma fase de supressão dessa, a gente pode acabar com os casos e com isso ficar livre para circular. Que de qualquer forma a gente vai ter que manter as fronteiras fechadas por conta disso, porque a gente não pode deixar os casos serem importados e começarem de novo um surto. Essa é a situação em que a China está agora. Eles conseguiram suprimir a doença até o ponto em que eles mal têm casos internos e tem alguns casos externos sendo recebidos. Mas tudo indica que dentro de algum tempo eles vão poder retomar a vida deles, até começar a estourar um outro surto de coronavírus e eles terem que impor de novo a supressão para as pessoas e parar com a vida delas. E a gente talvez tenha que alternar entre supressão, mitigação, mais para frente, até a gente ter uma vacina, até a gente ter um remédio, dando condições para todo mundo ter um atendimento de saúde, para todo mundo que precisa de uma emergência se curar, se cuidar. Mas esse era o maior recado que eu tinha para dar aqui. Os dois cenários são muito complicados daqui para frente. Um deles exige que a gente não circule, não se movimente, não saia. O outro exige um número inaceitável de vidas sendo tomadas por causa do coronavírus. Essa é a escolha que a gente vai fazer daqui para frente. Tá? Então, quando alguém discute se é uma doença leve ou não, se a gente deveria parar ou não, se o comércio deveria parar ou não, se as coisas deveriam acontecer ou não, entenda que é isso que a gente está discutindo. É se a gente quer milhares ou milhões de mortos. Isso é uma decisão que todos os países vão ter que tomar. E isso é uma decisão que o governo brasileiro está ciente de que temos que tomar. Quando a gente começa a construir leitos de hospital dessa forma, em todos os lugares, e quando a gente começa a falar que em abril a gente deve ter o colapso do sistema de saúde. Então, por favor, não fique contando com curas, com gargarejo, com bochecho, com qualquer ritual para não pegar o coronavírus. Não fique contando com a vacina que deve vir, mas se ela leva pelo menos 1 ano de desenvolvimento, esse 1 ano vai acontecer depois desses milhões de casos. Não conte com uma cura, com um remédio, porque mesmo se a gente tivesse algum composto hoje que cura as pessoas, o que a gente ainda não tem, o tempo de produção dele para poder distribuir isso para a humanidade é de alguns meses. A janela que a gente tem em relação ao coronavírus é muito mais curta do que isso. Então, eu construí essa reputação, eu conversei com vocês aqui, até agora, até hoje, para chegar nesse ponto e poder falar para vocês que esses são os números que a gente tem. A nossa vida mudou. A sua vida mudou. Você tem mais 1 semana ou 2, no máximo, de normalidade na sua cidade. Se você está em São Paulo, você tem menos tempo do que isso. Daqui para frente, a gente não pode mais sair na rua, a gente não pode mais circular, a gente tem que evitar ao máximo o contato físico com outras pessoas, porque o coronavírus passa pelo ar e ele passa muito bem. E quando você tem um número de casos tão grande, é só o isolamento e a distância física que impede esse vírus de ser transmitido. Então, daqui para frente, saiba disso. A gente tem mitigação ou supressão.
Se nenhum dos dois estiverem sendo tomados na sua cidade, isso é uma loucura. Se a mitigação estiver sendo tomada para manter parte da economia girando, para manter parte das coisas funcionando, porque pode ser perigoso e porque pode levar a uma perda de trabalhos, saiba que isso envolve milhares de vidas na sua cidade, milhões de vidas no país como um todo. O caminho que esse estudo mostra, o caminho que a gente vê, o caminho que o mundo está vendo como o único possível para evitar um grande número de mortos é testar ao máximo as pessoas com vírus e supressão, não sair de casa, não circular. Você não precisa acreditar no que eu estou falando aqui, você não precisa me levar a sério, os estudos todos estão aqui embaixo, o meu currículo está disponível, é só acompanhar o número de casos da Espanha e como a Espanha vai progredir, ou se você está em qualquer parte do Brasil, é só você acompanhar o que vai acontecer com São Paulo no próximo mês. Mas se você está em São Paulo, saiba disso, a sua vida mudou, você não deve mais sair na rua, você não deve mais circular, você não deve mais entrar em contato com outras pessoas. A nossa vida vai mudar muito nos próximos dias, ela vai mudar radicalmente e ela vai mudar em uma direção ou em outra. Ou da restrição de movimento, ou do número de mortos que a gente vai ver na nossa frente. A gente ainda está em tempo de enfrentar isso. O Brasil ainda está no começo desse surto e a gente teve meses para estudar o que aconteceu em outros países e o que funcionou ou não. Então a gente ainda pode agir. E a gente já aprendeu, a esse momento, que a melhor ação que a gente pode tomar é essa de isolamento e distanciamento social. Eu estou repetindo isso muitas vezes porque é a única coisa que a gente sabe que funciona. Não leve a sério curas, não leve a sério tratamentos, isso pode vir lá na frente, isso com certeza vai ajudar muito a humanidade, mas a essa altura, nesse momento, o melhor que a gente faz é não sair de casa. Se a sua cidade ainda não tem casos, você tem alguns dias para isso chegar aí, no máximo um mês. Se você está num grande centro como São Paulo, e principalmente em São Paulo, essa realidade já chegou para você. Eu vou estar aqui, a gente vai passar junto por isso, a gente tem que se apoiar. Isolamento envolve muito preparo mental, envolve saúde mental para a gente poder passar por isso, tudo que vai acontecer. A gente vai ter que enfrentar familiares, parentes, amigos ficando doentes, sendo internados, avós, pai e mãe sendo internados e morrendo. E a gente tem que estar preparado para saber o que vem por aí e tem que estar disposto a enfrentar isso e ficar em casa e fazer o possível para passar pelo que vem pela frente. Então entenda isso como um recado, como um carinho pela vida, que é o que eu tenho, e como um aviso de quem quer ver a gente seguir o melhor caminho possível. Infelizmente envolve restrição de movimento, mas é disso que a gente depende para continuar vendo todas as pessoas queridas que a gente tem ao nosso redor. Porque a nossa realidade mudou. O pronunciamento de hoje do ministro, falando sobre os leitos que a gente tem e o que deve acontecer com o sistema de saúde, é muito claro nisso. A gente vai enfrentar tempos duros pela frente e tempos pesados. Esteja preparado e faça o possível para que daqui para frente a gente tenha que enfrentar o mínimo necessário disso. Então ficar em casa é o melhor que a gente pode fazer para poder passar por isso. Eu não quero esperar as atitudes coletivas, eu não quero esperar as cidades declararem que ninguém pode circular, eu não quero esperar as empresas pararem de deixar as pessoas circularem para a gente ver o problema chegando, para ir aceitar que essa é a realidade. Eu estou dando para você todos esses números, todas essas predições para dizer que a gente já sabe qual é essa realidade e que agora a gente tem que escolher por qual caminho delas que a gente vai.